Bom, então eu queria primeiro agradecer a Carla Aparecida Spagnol pelo convite, né, de estar aqui, a partir dela, ela é professora aqui, e eu sei que a disciplina dela se chama Tópicos em Gestão no Serviço de Saúde, Socioclínica e Análise Funcional da Prática Profissional, que você está conhecendo nesse semestre. Também queria agradecer a professora Sônia Maria Soares, que é a diretora aqui da Escola de Enfermagem, também a Adriane Vieira, que teve a gentileza de me buscar no aeroporto, coordenadora do colegiado do curso de pós-graduação do mestrado profissional, e também o apoio da Escola de Enfermagem, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG. Então, todo esse pessoal que, por causa disso que eu estou aqui, né? Por causa deles que eu estou aqui. E eu tenho uma satisfação muito grande em desenvolver esse tema da questão da trajetória da saúde coletiva. E de acordo com a análise funcional, que disciplina que eu assumi a partir do meu pós-doutorado, que eu fiz com o professor René Louvreau, em Paris 8, em 99 e 2000, e também com o professor Antônio Savoy. E estamos sempre implicados, né, de forma afetiva, ideológica e profissionalmente com tudo que fazemos, mesmo que a gente não tenha muita consciência disso. A gente sempre tem... A gente não fica neutro diante das coisas, essa é a ideia que eu estou querendo passar, né? Eu também não estou neutra em relação a isso que eu vou falar para vocês, tá? E essa articulação da análise funcional, a Carla falou um pouquinho, começou depois que eu fiz esse pós-doc na França, né? E essa disciplina que a Carla dá aqui, de algum jeito parecido, eu também faço lá na Unicamp. E em 2013 a gente lançou essa coletânea aqui, organizada por mim, por duas pessoas que trabalharam também comigo, a Lúcia Mourão, que é lá da Federal Fluminense, e a Luciana Quesato, que é da Unifesp de Santos. Então aqui tem trabalhos que estão fazendo a correlação internacional e saúde coletiva, né? Então, eu tenho uma identificação com o René Louvreau, quando ele afirmou num dos livros que ele se via como militante, ou se preferir, como sociólogo em tempo inteiro, que é cada vez mais levado a abolir as separações entre o ensino, a investigação e a vida cotidiana. Eu me sinto um pouco assim na cola do René Louvreau. No caso da saúde coletiva, esta vida cotidiana é que acontece no interior das organizações de saúde, seja unidades básicas de saúde, centros de assistência, por exemplo, saúde mental, hospitais, bem como nas instituições da área de ensino, como é o caso aqui. Então, bom, eu vou falar um pouquinho como que eu vou desenvolver. É isso aqui, ó. Então, o meu roteiro vai ser esse, o contexto histórico, político, ideológico. Vocês já estão vendo, eu estou sempre tentando falar, juntar essas coisas, tá? Motivacional, ideológico, político, do Brasil na década de 70, momento fundador da saúde coletiva. Depois, o desenvolvimento da saúde coletiva até a atualidade, a sua relação com as diferentes conjunturas. Depois, as conclusões do 13º Congresso da Rede Unida, não sei se alguém aqui esteve no Congresso da Rede Unida, foi lá no Amazonas, e do 12º Congresso da Saúde Coletiva, da Abraço, onde eu estive, o Abrastão, que foram congressos que aconteceram agora, em julho, praticamente agora, né? Bom, então é o seguinte, essa expressão, saúde coletiva, ela deve ser compreendida como uma nova forma de articular saberes e práticas de diferentes instituições das áreas de saúde. Saúde pública, medicina preventiva, medicina social, né? E ela teve, sem dúvida, um caráter inovador instituinte. O instituinte, aí já falando um pouco, que é um conceito da análise funcional, é aquilo que faz a instituição mudar, vamos falar assim, né? E eu chamo de esse momento de de institucionalização fundadora. Eu estou me baseando num analista institucional que se chama Antoine Savoy. Ele fala uma coisa muito interessante, que toda instituição ela tem um momento que ela é criada, ela é fundada, certo? Em geral, ela é fundada para fazer alguma coisa diferente que os outros não faziam, senão não tem vantagem, né?
E aí, e ela tem uma coisa muito interessante também, que em geral ela é fundada em cima de uma coisa que a gente chama de uma certa profecia. Então, por exemplo, saúde coletiva, a profecia da saúde coletiva é fazer ao máximo essa integração entre esses vários pontos, né, de reflexão e de prática, saúde, medicina preventiva, medicina social, saúde pública, etc. E aí, só que essa institucionalização fundadora da saúde coletiva, ela se dá num contexto muito interessante, que é o final da década de 70. Que contexto é esse? É o contexto do movimento da reforma sanitária, da década de 70. Talvez vocês já tenham estudado isso, né? A reforma sanitária que já estava pensando, olha, vamos ver como é que fica essa divisão de áreas, como é que é esse ensino da saúde pública, enfim. E esse movimento chamado reforma sanitária, que é um movimento reconhecido por todo mundo que estuda isso, contou com a participação de professores, pesquisadores da saúde pública, da medicina preventiva, profissionais de saúde. Foi um grande movimento. E ele está também no âmbito de uma coisa muito importante, que foi a ditadura militar, que começou em 64 e terminou em 85. E aí, a partir de 73, já havia um decréscimo do crescimento econômico. Não sei se vocês são muito jovens, já ouviram falar numa coisa chamada milagre econômico, que foi um momento que o Brasil cresceu bastante economicamente, mas depois, com a lógica do capitalismo, o capitalismo não é só brasileiro, ele é mundial, essa coisa foi caindo e então os problemas econômicos começaram ainda dentro da ditadura. O Everardo Duarte Nunes, que depois eu vou mostrar uma foto dele, que é meu colega do meu departamento, que é aposentado que nem eu, ele tem estudado muito a questão da saúde coletiva. Eu usei muito o Everardo Nunes, né, nesse trabalho. Ele argumentou que a saúde coletiva teve antecedentes importantes, quer dizer, nada começa assim do nada. Então, que pode ser, ele divide em duas fases. A primeira fase, de 50 a 75, anos 1950, 1975, que ele chama de pré-saúde coletiva, na qual foi iniciado o projeto preventivista, de prevenir, da prevenção, principalmente dos departamentos de medicina preventiva. O nosso chamava assim até uns 10 anos atrás, agora chama saúde coletiva. O da USP ainda chama medicina preventiva. O da Santa Casa, medicina social, e assim vai. Bom, esse projeto, essa etapa foi marcada por reuniões de profissionais das áreas da saúde pública, da medicina preventiva, no Chile e no México. Então, essa questão da medicina preventiva não é uma questão exclusivamente brasileira. Aliás, nasceu lá nos Estados Unidos, depois eu vou contar. Tais eventos organizados pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é a OPAS, já apontavam uma coisa muito importante, para a crise do poder da medicina. Pois é. Em vista disso, começa a haver nos cursos de graduação em medicina a introdução de disciplinas como ciências da conduta, epidemiologia, administração de serviços, saúde e bioestatística. Ou seja, pretendia-se resolver ou amenizar a crise da medicina através de mudanças na formação dos futuros médicos. Ao mesmo tempo, essa época, o mundo todo passava por grandes transformações após o término da Segunda Guerra, esse período, né, também da Guerra Fria, a industrialização crescente, o Brasil assim, nesse meio também. Então foi se inaugurando um novo tipo de acumulação capitalista, aumentando a distância entre países ricos e países pobres, né, como o caso ainda do Brasil. Né? Bom, agora é outro problema, depois a gente fala. Em relação ao processo de saúde e doença, houve importantes progressos científicos, por exemplo, quanto ao conceito de controle progressivo das doenças, utilização de antibióticos, fabricação de outros fármacos. Então, essa década de 50, 60 foi muito forte nisso, né? Do ponto de vista acadêmico, o período é marcado pela explicação da relação saúde e doença através do modelo da história natural da saúde e doença, que vem lá dos Estados Unidos, pelo Levin e Clark, tendo inicialmente grande repercussão. História natural. Será que a história é natural? Vamos lá. E aí foi fortemente criticado por Sérgio Aroca. Alguém ouviu falar em Sérgio Aroca? Eu vou mostrar a foto dele daqui a pouco. Na tese dele, que chamava O Dilema Preventivista para a Compreensão da Medicina Preventiva. E nesse trabalho ele conseguiu juntar a teoria do Foucault
a teoria marxista do auto-self. E depois eu vou contar a história desse livro. Agora, essa questão da tese do Arouca é muito, muito, muito importante. Eu quero contar ela direitinho. Essa tese foi concluída em 75, lá no Unicamp, onde eu estou. Ela permaneceu guardada, naquela época eu não estava ainda, mas foi lá. A tese permaneceu guardada por um ano pelo reitor da Unicamp, professor Zeferino Vaz, por causa do problema político, tá? 75, né? Da ditadura. Tá? Tendo a defesa ocorrido em 76, num dos auditórios da Faculdade de Ciências Médicas da universidade onde eu estou. O recinto completamente cheio constituiu-se, na verdade, em um verdadeiro ato político de apoio ao autor, que já havia sido demitido do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas, né, em 71. A causa, onde ele trabalhou desde 71. A causa dessa demissão deveu-se, sem dúvida, à sua posição política, pois era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Apenas em 2003, né, este livro, exatamente no ano que ele morreu, a sua tese pôde ser conhecida do grande público. Aí, o demitido da Unicamp, o Arouca filiou-se à Escola Nacional de Saúde Pública, no Rio de Janeiro, onde ele foi diretor e que atualmente tem o seu nome. Ainda se chama Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Em 90, ele se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro, com quase 100 mil votos, tendo sido reeleito em 94. Quem conta essa história toda é a pessoa que faz a orelha aqui do livro dele. Os acontecimentos que cercam a tese de Sérgio Arouca têm, a meu ver, grande significado, tanto pelo seu caráter acadêmico, de crítica ao preventivismo, como político, pelo apoio demonstrado por professores e alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e de outras universidades ao professor recém-demitido. E esse livro é a tese dele, mas direitinho, só que cada capítulo tem um outro profissional que escreveu, conversando, falando dele, né? O Everardo, o próprio Gastão e tal. Bom, aí em 76, o ano que ele defendeu, a ditadura já estava meio, não estava ainda muito, já estava forte, mas não tão forte como no início. Aí começou a haver mobilização de algumas entidades da área da saúde, como, por exemplo, a Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, acho que todo mundo já ouviu falar, que tem aquela revista, qual que é o nome da revista? Saúde e Debate, que existe até hoje, né? O Arouca participou firmemente dessa fundação. E aí, a partir de 78, o segundo Everardo Nunes, ocorre a segunda fase que antecede a criação da saúde coletiva, que é na qual predomina a medicina geral e comunitária. Esses nomes, medicina... Bom, deixa eu fazer propaganda. Tem um texto aqui do Núncio, que é um professor lá de Ouro Preto, que ele fez tese também comigo. Ele conta um pouco são nuances entre medicina preventiva e social, medicina comunitária, mas aí a medicina geral e comunitária já partia da crítica ao modelo preventivista, que o Arouca tinha feito aqui. Porque ele falava assim, não é história natural. A história é o quê? Social. Né? O que é natural? A história da medicina é história social, é ali, na briga, nas coisas. Né? Então, de forma mais abrangente que a medicina preventiva, a medicina social propunha se relacionasse o processo de saúde e doença, que lá já foi analisado, das populações, ao sistema mais global. Estão entendendo como a coisa está ampliando? Com o objetivo de transformar nesse sistema, quer dizer, se não melhorar, gente, não tem nada mais atual, se não melhorar o sistema mais global, o que acontece? Né? O micro é super importante, mas se você não mexer no macro, então um pouco essa ideia. Então, mas Jair Nilson Paim, que é um professor lá do ISC, do Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, da UFBA, que também vocês vão ver foto dele, e a Ana Maria Caneschi, que é minha colega, acabou de se aposentar, eles começaram a perguntar também essa questão da medicina social. Vocês estão vendo que cada coisa que aparece, né, vem gente e diz, espera aí, não é bem assim. Por quê? Porque toda medicina é social. E quem falou isso foi o Foucault, e aí a Caneschi tomou isso que eu vou ler aqui. Ela diz, a redundância dessa expressão medicina social, à medida que toda medicina é necessariamente social,
desde que permanentemente articulada com a sociedade, é capaz de ampliar seu espaço de intervenção e normalização pelo consumo médico, etc. Então a medicina, ela não é, a gente fala, a medicina individual, não tinha essa coisa? Saúde pública, mas você sabe será que é dicotômico desse jeito? É isso que a gente está questionando aqui, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a medicina é social, não é? Ela se dá numa sociedade, através de certos organismos, através de uma prática. Ao mesmo tempo, Caness, que é a Ana Maria Caness, reconhece que a grande contribuição das ciências sociais para a abordagem da medicina social faz com que essa fique como uma fronteira, né, entre esses objetos de interesse da sociologia na e da saúde. Sociologia na saúde é você usar a sociologia para analisar problemas da saúde. E da saúde significa pegar a própria saúde como um objeto de estudo. Durante a década de 70, então, agora falando um pouquinho, foram criados os primeiros cursos de pós-graduação em Medicina Social nas Faculdades de Medicina da USP, de São Paulo e de Ribeirão Preto, 70, 74, e no Instituto de Medicina Social da UERJ, curso que em 86 foi chamado de mestrado em saúde coletiva. Então vocês veem que os nossos cursos são novos, né? 70, quantos anos? Para 2018? 48. São recentes, não é verdade? Pegue os cursos mais tradicionais, né? Aí, o que aconteceu? Olhem bem que coisa interessante. Essa expressão saúde coletiva, ela estava ali, né? Ela estava ali, dançando ali. Começou a ser utilizada no Encontro Nacional de Pós-Graduação, realizado em Salvador, Bahia, em 78, na reunião sul-regional em Ribeirão Preto. Depois eu me lembrei que eu estive nessa reunião, da ALAESP, Associação Latino-Americana de Saúde Pública, em Ribeirão Preto. E finalmente, agora vem o quente da história. No dia 27 de setembro de 79, fez 39 anos agora, né? Na rede da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília, durante a primeira reunião sobre formação e utilização de pessoal de nível superior na área da saúde coletiva, já usava essa expressão, técnicos profissionais, alunos e professores da área de saúde coletiva reuniram-se com o objetivo de fundar uma associação que congregasse os interesses dos diferentes cursos de pós-graduação naquela área. Que associação é essa? É a Abraço. Abraço, exatamente. Então, vou ler aqui para vocês o que é Abraço, como é que foi. Então, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Abraço, criada com o objetivo de atuar, presta atenção que essa definição é quente, atuar como mecanismo de apoio e articulação entre os centros de treinamento, ensino e pesquisa em saúde coletiva, para fortalecimento mútuo das entidades membros, para ampliação do diálogo com a comunidade técnico-científica. O compromisso maior da Abraço e, portanto, dos seus associados individuais e institucionais vincula-se à formação de pessoal e produção de conhecimentos que contribuam para superar as desigualdades econômicas, sociais e sanitárias presentes na sociedade. Gente, olha isso aí. Todo mundo aqui já tinha ouvido falar no Abraço, né? Então, vocês veem que não é qualquer coisa, né, isso que está aqui. Atuar como um apoio, articulação, né, entre os vários cursos. Depois vocês vão ver, pelo que eu vou falar depois, daqui a pouco, como que a Abraço foi importante para fundar os cursos de pós-graduação por esse Brasil afora. Então, nesse objetivo está claro, olha, que não é só formar para qualquer coisa, é formar pessoal e produzir conhecimentos que contribuam para superar a desigualdade econômicas, sociais e sanitárias. Então, está claro aí, né? Educativo, mas é político, né? Certo? Tá, os dois estão ali, ó, articulados. Então, apesar dessa, agora tem uma coisa muito interessante. A expressão saúde coletiva já estava aí no pedaço, como a gente fala, né? Reunião para cá, reunião para lá. Mas ainda não tinha sido elaborado um conceito que definisse a expressão saúde coletiva. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, todo mundo fala saúde coletiva, mas o que é isso? Qual o conceito? O que significa exatamente saúde coletiva? E aí, o que vai acontecer? A Abraço solicitou
A Maria Cecília de Ferro Donângelo, que você já ouviu falar, não? E cientista social e pedagoga, docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, a elaboração do conceito de saúde coletiva. Por que pedir para Cecília Donângelo? Por quê? Ela já tinha 2 obras que foram feitas em 75 e 76, uma que chamava Medicina e Sociedade, onde ela ousou colocar que a medicina, a questão do Estado na formação da saúde e tal. Eu participei, como eu fui entrevistadora dela. A gente entrevistou médicos que falavam da sua vida profissional. E a Saúde e Sociedade, que ela fazia uma crítica à saúde comunitária. Esses livros foram editados em 75 e 76 e foram reeditados recentemente. Medicina e Sociedade com prefácio do Gastão, Saúde e Sociedade com prefácio da Lilian Pinto. Bom, agora vamos ver como é que a Donângelo conceituou saúde coletiva. Na verdade, no final, quando eu mostrar algumas fotos, vai aparecer o caderninho da saúde coletiva onde está, mas eu acabei não trazendo. Então eu vou ler para vocês como é que ela definiu saúde coletiva. Como uma delimitação aproximada do campo da saúde, não através de definições formais, mas tendo como ponto de partida que a posição ocupada pela saúde coletiva no contexto das práticas sanitárias brasileiras se expressa, vejam bem, em um conjunto de tendências de ampliação e recomposição de seu espaço de intervenção, ou, correspondentemente, de seu campo de saber e de prática. O que a Cecília quis dizer aí? Que não era uma coisa fechada, não é? Alguma coisa que está em recomposição constante. Eu acho isso, assim, muito, muito interessante, né? Quer dizer, então, olha, é isso, não tem definição formal, mas um ponto de partida, né? No mesmo artigo, Donângelo justifica o uso da palavra coletivo como adjetivo de saúde, porque coletivo, por ser uma noção que assume diferentes significados no âmbito das ciências sociais. Lógico que o significado que a Cecília quer dar é um significado mais ligado ao marxismo e à perspectiva histórica e estrutural desse social, desse coletivo, está ligado a toda a sociedade, né? Bom, agora, uma coisa muito difícil, que eu fico sempre muito emocionada. Infelizmente, este foi o último texto que a Cecília publicou. Na noite de 24 de janeiro de 83, ela o enviou ao secretário da Abrasco. No dia seguinte, sua morte, devido a um trágico acidente, nos calou a todos. E tem mais um detalhe, a Cecília era minha co-orientadora do mestrado, porque eu fazia mestrado nas Ciências Sociais da USP e ela na Medicina, então eu tinha uma orientadora lá e eu fui uma das últimas pessoas que falei com ela. De noite ela me ligou, olha, ela era muito exigente, você tem que terminar o capítulo, você tem que fazer aquilo, eu vou pra praia e volto, que era um feriado em São Paulo, 25 de janeiro. E ela não voltou. Morreu ela, o marido e a mãe dela, no mesmo acidente. Ficou a filha, porque a filha, acho que tinha passado pro carro da tia. E aí tem um livro que eu até fiz a resenha, Carla, na Ciência e Saúde Coletiva, que conta a história, uma aula que a Cecília deu uns 3 meses antes desse trágico acidente, sobre epidemiologia, lá na Associação de Sociólogos. Eu assisti essa aula. E esse livro, no final, tem um texto da filha dela, que ela fala assim, quando ela ouviu a aula que foi gravada, ouviu a voz da mãe, ficou muito emocionada, e falou que ela descobriu que ela não era só ela órfã, que a Cecília tinha deixado uma legião de órfãs. Lindo o texto, meus pais. Ela é psicóloga, mora lá em Araraquara, onde a Cecília morou e estudou. E tem um centro de saúde lá chamado Cecília Donângelo, acho que em São Paulo também. Bom, então agora a gente já tem a saúde coletiva como área, já está definida como conceito. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E aí eu queria concluir essa primeira parte com uma reflexão que eu acho importante do Gastão Wagner de Souza Campos, que todos vocês conhecem, meu colega lá no Departamento de Saúde Coletiva, presidente da Abrasco, né, até agora 2018, sobre a relevância para a saúde coletiva da articulação entre as noções de campo e núcleo. Talvez você já tenha lido esse texto dele, não? Foi publicado na Ciência Saúde Coletiva, que ele fala numa perspectiva dialética, a fim de afastar qualquer vestígio de positivismo ou de estruturalismo, que a gente estava conversando naquela hora.
Para campus, o núcleo demarcaria a identidade de uma área, a saber, da prática profissional. O campo, um espaço de limites imprecisos, onde cada disciplina e profissão buscariam em outros o apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas. Tal articulação reforça, a meu ver, algo de suma relevância para a saúde coletiva, que é seu caráter inter e transdisciplinar. Tudo bem até aqui, gente? Tem alguma dúvida? Então, isso eu chamei do movimento fundador da saúde coletiva, certo? Acho que agora está claro que ela está fundada, ela tem uma instituição, ela tem uma associação, e da agora para frente, vocês vão ver, vão aparecer os vários cursos de pós-graduação em saúde coletiva por esse Brasil afora. Que aí a Abrasco tem um papel fundamental. Aí a gente vai para porque aquele mesmo analista institucional, o Antônio Savoy, ele falava assim, tem esse momento fundador, depois tem um momento que aquilo lá vai se institucionalizar, vai ficar permanente, ou então acaba, né? E então o que ele chama de institucionalização permanente. Algumas atividades que a associação, a Abrasco, vocês viram que a Abrasco foi o grande, como é que a gente pode dizer? Foi o piloto todo da saúde coletiva. Foi a célula MAT. Foi a célula MAT, exatamente. Quer dizer, a associação que existe até hoje, tem mais de 7 mil associados, quer dizer, ter criado essa associação, essa coisa bem visível, bem patente, bem concreta, foi fundamental para a saúde coletiva. E aí vai aparecer os cursos de pós-graduação, a criação e ampliação dos cursos de pós-graduação em saúde coletiva, acadêmicos, citação de cursos de graduação, vai ter também, a realização de congressos, com temas gerais específicos, publicação de revistas, e outra coisa que é muito importante na Abrasco é quando ela se manifesta em relação a questões da sociedade civil. Ela está se manifestando agora em relação às eleições, segundo turno das eleições que a gente vai ter. E, em geral, ela faz isso junto com outras entidades, ela não faz isso sozinha, né? Então, já tem um site, é fácil de achar, na internet, e lá estão sempre as declarações, as posições diante das questões políticas, não só da saúde, como do país. Então, ela tem essa função super importante, né? E tudo isso, ao completar este ano de 2018, neste ano de 2018, a Abrasco está fazendo 39 anos, né, de existência. Ela está bastante consolidada, como entidade da sociedade civil de grande relevância no cenário do país, tá certo? Então agora vou falar um pouquinho esses cursos de pós-graduação, mestrado profissional, curso de graduação e os congressos, que são essas atividades da Abrasco. Tudo bem? Podemos continuar? Então, de 70 a 74, iniciaram-se os cursos de pós-graduação estrito sensu, aqueles cursos que você tem que terminar um mestrado, uma dissertação, uma tese, né, defender aquilo tudo. Então, na faculdade, na USP, na Faculdade de Saúde Pública e de Medicina de São Paulo, de Ribeirão Preto, e de Medicina da Bahia também, a UFBA, onde está o Jair Nilson Paim, que é uma outra pessoa super importante nessa área. De acordo com o Everardo, de novo, que eu estou usando bastante, o projeto brasileiro de pós-graduação foi bem sucedido. E as primeiras propostas de ensino nessa modalidade datam dos primeiros 30 anos do século XX. No entanto, apenas em 78 instituiu-se uma avaliação do sistema de pós-graduação. A fundação da Abrasco incentivou a criação de cursos de pós-graduação fundamentados de forma mais clara na abordagem da saúde coletiva. A atuação da Abrasco foi fundamental para que no final de 90 houvesse 33 cursos de pós-graduação sob a denominação geral de saúde coletiva, 23 mestrados e 10 doutorados. Isso é recente, talvez tenha até mais agora. Agora, Cecília Minay, quem já leu o Desafio do Princípio? Cecília Minay. Todo mundo que já leu. Então, grande figura. Vou mostrar uma foto dela depois. A Cecília Minay tem muitos artigos sobre a história da saúde coletiva, né? E ela teve um papel fundamental na questão da relação da Abrasco com a CAPES. Com a CAPES, o que é a CAPES? Coordenação de Aperfeiçoamento
do pessoal de nível superior, não é isso? Tá certo? Certinho. Então a Abrasco começou a apoiar professores, pesquisadores, coordenadores dos diversos cursos e orientar a filosofia dos cursos. Além disso, sobretudo através das publicações de revistas científicas e da realização de congressos, colabora muito na divulgação científica dos vários cursos. A mesma autora, que é a Minayo, ao analisar o desempenho da pós-graduação em saúde coletiva nos períodos 94, 97, 2008 e 2009, a partir de uma investigação, ela concluiu que a pós-graduação em saúde coletiva encontra-se em crescente estruturação dos pontos de vista dos conteúdos, dos quadros docentes e da produção científica. Constatou que a pós-graduação em saúde coletiva, agora vem, está cada vez mais orientada para o aprimoramento do SUS. De novo, não separa a questão política da dimensão educativa, né? No entanto, ela reconhece que existem certas disparidades entre alguns cursos e tal. Num artigo também do Everardo, ele constatou, olha bem, a existência de 1.171 disciplinas em 27 cursos de diferentes instituições, sendo que a Fundação Oswaldo Cruz e a Faculdade de Medicina e Saúde Pública da USP são os que possuem o maior número de disciplinas. Em 2015, os cursos de pós-graduação em saúde coletiva somavam 89 em 21 unidades de federação, sendo 38 mestrados e 51 de caráter acadêmico, 13 de mestrado e 53 de doutorado. Então, vocês veem, dos anos 70 até no final do século, né, foi um crescimento bastante considerável. Mas o Everardo Nunes, a própria Minai, reconhece que é uma distribuição meio desigual, né? Tem mais cursos aqui no Sudoeste, menos na região Norte, como em relação às questões todas, né? Em relação à CAPES, o seu papel de exercer um rígido controle. Aí teve que ter uma atuação muito grande, principalmente da própria Minai e da Abrasco junto à CAPES, por quê? Aí vocês vão entender bem o que eu estou falando. Para que eles considerassem os tipos de trabalho que são feitos na saúde coletiva, que são diferentes da área mais dura da saúde, vamos falar assim, né? Então teve todo um trabalho junto à CAP, junto ao CNPq, nessa avaliação dos cursos de pós-graduação. Isso foi um trabalho muito forte da própria Minai e junto na Abrasco. Por sinal, ela foi presidente da Abrasco. A única que não foi médica. Os presidentes da Abrasco, todos foram médicos, menos discriminados. Socióloga, né? Então, aí, gente, o que eu estou falando para vocês? A Abrasco começou a atuar, assim, fortemente na identidade e na qualidade da produção da área da saúde coletiva. Quer dizer, falou para a CAPES, olha, os nossos trabalhos da saúde coletiva são científicos, são isso, são aquilo, eles têm o mesmo valor, né? Gente, isso não é fácil, porque a medicina tem aquela área dura. Então, o que a Cecília e a Abrasco foi fazer? Foram fazer junto à CAPES, né? E esse trabalho mesmo, olha, escuta, respeitem, nós estamos fazendo trabalho, nós estamos investigando, nós estamos fazendo pesquisa, né? Séria. Então, essa identidade, essa qualidade da produção da área da saúde coletiva. Então, um artigo da Minayo, depois tem a bibliografia, eu posso passar para vocês. A autora também comenta, é isso que eu falei, né? Que a saúde coletiva usufrui dos méritos e dos problemas semelhantes aos de todas as áreas de conhecimento do país. Então, o que está sendo feito aí? Pela Abrasco, pela pessoa da Cecília, mas outras pessoas também? Quer dizer, olha, a saúde coletiva está aí, está no páreo, está na onda, não está por baixo, não tá, né, ela não é menor, tá? Gente, isso é muito importante. Talvez a gente nem estivesse aqui, né? Se não tivesse tido esse trabalho, esse esforço tão grande. Então, essa atuação da Abrasco junto ao CNPq e a CAPES foi fundamental para o maior reconhecimento da saúde coletiva nesse, né? Agora aí tem um problema. Por quê? Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Em anos recentes, a atuação da CAPES junto às universidades vem reforçando a exigência de um produtivismo cada vez maior por parte dos docentes. É o que demonstra a tese de doutorado recém-defendida, dia 15 de outubro, que eu fui da banca, pelo enfermeiro e também professor José Renato Gato Júnior, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, de cuja banca eu fiz parte. O autor analisou um grupo de enfermeiros, docentes, né,
junto a uma escola de enfermagem pública, numa universidade pública. Concluindo, vejam bem, que a forma atual da CAPES avaliar os cursos de pós-graduação e a atividade docente é voltada fortemente para o produtivismo, e no nível tal que os professores acabam prejudicando a formação didático-pedagógica, que deveria ser indispensável a todo professor. O título dessa tese, que eu acho que daqui a pouco ela vai estar disponível, é assim: o professor enfermeiro e a docência no ensino superior, entre teorias pedagógicas e o gerencialismo. Então ele conclui que por causa desse sufoco, tem que publicar, tem esse artigo, não sei o quê, que os professores, primeiro eles ficam mal, às vezes eles até adoecem, e depois a energia para pensar em coisa didática, pedagógica, cadê? Porque a energia foi toda canalizada, faz um artigo hoje, faz um artigo. Acho que vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou fazendo. E aí, uma amiga francesa, Dominique, que se conhece, ela me deu um livro de um sociólogo francês chamado Vincent de Gaulle-Jacques. Ele tem vários vídeos também. E ele está analisando a questão da doença na gestão. Tanto de empresa pública, empresa privada e, presta atenção, da universidade. Então ele conta gente que se matou, gente que não conseguiu mais trabalhar, gente que se deprimiu. Eu estou falando isso, gente, porque eu acho isso muito sério. Real, né? Eu acho muito sério. Isso é contemporâneo. Muito sério. E é no mundo, não é só no Brasil. E esse livro ele chama A Pesquisa Doente da Gestão, que ele chama Management, que é a palavra agora que é usada. E eu comecei a ler o livro, é uma palestra, uma conferência muito legal. Aí eu comecei a ler, ele falou da empresa e tal, eu falei, peraí, o que está acontecendo na universidade? Aí daí um pouquinho, ele me entrou na universidade, né? Inclusive uma história de uma profissional que trabalhava numa tipo ONG. Aí ela falou, mas eu fui contratada para fazer isso, mas eu estou fazendo exatamente o que eu não quero fazer. Ela tentou se matar, de tanto desespero. Quer dizer, né, vamos baixar um pouquinho a bola, mas é complicado. Complicado esse momento. E, dependendo das coisas, vai piorar, né? Então, e alguns meses antes de ser demitida da CAPES, Rita de Cássia Barradas Barata, médica, epidemiologista, professora do Departamento de Medicina Social da Santa Casa de São Paulo, foi presidente da Abrasco, vocês vão ver também uma foto dela, e quem representava a área de saúde coletiva na CAPES foi demitida. E ela disse numa entrevista que ela percebia de novo a linha quantitativa ficando hegemônica em relação aos trabalhos de abordagem qualitativa. Gente, então, nesse momento, essa demissão dela é bem recente, é coisa do ano passado, do semestre passado. Para falar um pouquinho do mestrado profissional, né? Em anos recentes, a Abrasco também tem incentivado a criação de cursos de mestrado profissional, que é o curso de vocês, né? Cuja principal diferença em relação ao mestrado acadêmico é a exigência de que os alunos estejam vinculados a um serviço de saúde e apresentem, afinal, um trabalho, um produto para o serviço ou serviço analisado. Este produto pode ser, inclusive, atividade de intervenção. A título de exemplo, o nosso departamento lá na Unicamp tem um mestrado profissional já há algum tempo. Eu já participei de algumas bancas lá e também na Universidade Federal Fluminense. Estava até comentando, nós estávamos conversando antes, que eu até nem vejo muita diferença do ponto de vista teórico de mestrados que eu tenho participado de bancas no profissional e também no acadêmico. E acho, assim, muito, muito interessante. Estou muito satisfeita de estar aqui falando, né, para o pessoal também. Não é só o pessoal do mestrado profissional, mas tem bastante gente. Tem graduação. Tem graduação também. E porque eu acho esse curso assim, muito, muito relevante. Até contei, que a gente estava conversando antes, que eu participei em julho de um mestrado, de uma banca de mestrado profissional no Rio, em Niterói, de um rapaz que fez todo um trabalho no centro de saúde que sofria muita violência, inclusive tiroteios. Então, de vez em quando, o centro de saúde tinha que fechar, porque senão, né, o que acontecia? E aí esse rapaz, ele chama Rafael, ele é enfermeiro também. Ele fez todo um trabalho, ele trabalhou nesse centro de saúde, conversou, entrevistou as pessoas, tudo. E ele quis criar uma coisa que ele chamava de acesso mais seguro. Então, usar cores para avisar
os profissionais e a população que estava vendo perigo ali. Tipo, sem sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho. Porque de vez em quando havia situações absolutamente absurdas, né? E ele falava também da dificuldade dos clientes, dos usuários, quando o centro de saúde fechava. Mas fazer o quê? Se tem tiroteio, vai deixar aberto, né? Então, assim, gente, são situações terríveis, né? E ele fez isso numa análise do mestrado profissional, lá com a nossa colega Lúcia Mourão. Tá, então, assim, e vocês aqui, hoje a Carla estava me falando também, né, do mestrado profissional daqui, como é que vocês estão trabalhando. Na Unicamp já tem uns 4, 5 anos. Sim. Que tem. Já, inclusive, você já participou de banca lá, né? E o que eu falo é assim, o que eu participo de bancas, eu não tenho achado tanta diferença teórica entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, e tenho gostado muito, por causa principalmente das temáticas e do modo como o mestrado profissional tem que elaborar uma intervenção, elaborar uma proposta, né? Acho muito, muito necessário. Bom, também tem os cursos de graduação em saúde coletiva. Aqui não tem, né, Carla? Tem gestão de serviços de saúde, mas Então, não é em saúde coletiva. Então, bom, eu já tinha colocado, a primeira vocação da Abrasco era em relação à pós-graduação, eu já falei bastante disso aqui. Mas hoje, eu acho assim, né, que a Abrasco começou a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. A minha hipótese é que, com o passar do tempo, os congressos, alguém aqui já foi no congresso da Abrasco, né? Também já fui a vários. E eu não sei se vocês repararam, no começo realmente eram mais docentes, professores. Depois a coisa começou a ampliar muito. E profissional de serviço começou a ir apresentar seus trabalhos e tal. E lógico, a associação não podia mais chamar pós-graduação. Então, começou a chamar Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que eu acho bem interessante. E aí, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, foi um dos primeiros lugares a começar curso de graduação. Então, tem uma fala da Carmen Teixeira, que ela, lá uma das... refere que os fundadores do Instituto de Saúde Coletiva lá da UFBA, da Bahia, afirmavam: ousamos pensar que em um futuro não muito distante, poder-se-ia propor um curso de graduação em saúde coletiva, sem prejuízo dos cursos profissionalizantes em outras áreas da prática de saúde, que também contemplem em seus currículos o ensino da saúde coletiva. É que eles achavam que devia ter uma coisa mais específica, né, em relação aos cursos de graduação. Então começou a implantação de cursos de graduação. Infelizmente eu não encontrei muito material para analisar sobre isso, né? Mas a ideia no Rio Grande do Sul tem, em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública também tem, e na Bahia, 40 vagas, já teve ano de ter quase 1.400 candidatos. Quer dizer, tem uma procura, né, grande. Mas na Unicamp também a gente não tem. Tem a pós-graduação em saúde coletiva. Agora, aí a pergunta: o que o graduado de saúde coletiva é formado para fazer o quê? E aí o que estava escrito nos documentos que eu achei é aplicar técnicas e conhecimentos para intervir nos problemas e situações relacionadas à saúde da população em geral, ou de certos grupos, com o objetivo de promover a melhora da qualidade de vida das pessoas. Como eu sou bem mais velha que vocês, eu fiquei me lembrando do antigo sanitarista também, né? Em São Paulo, eu cheguei a trabalhar um pouco na Secretaria da Saúde, antes de... pouco não, um bom tempo, antes de ir para o Unicamp. E tinha os cursos na Faculdade de Saúde Pública, para formar sanitarista. Teve uma época que teve um secretário de saúde chamado Walter Lizé, então tinha uma coisa muito interessante. O sanitarista, ele fazia um curso na Faculdade de Saúde Pública de 1 ano, depois começou a haver cursos curtos, ele ia para o centro de saúde, depois ele podia chefiar um distrito de saúde, ele ia fazendo uma carreira. Você sabe disso, né? E eu acho que esse graduado em saúde coletiva, eu vejo uma certa semelhança aí, né? Então, um pouco isso. Agora, outra coisa muito forte na Abrasco são os congressos. Cada vez é maior o número de participantes. Quem esteve aqui no Abrascão, em julho agora, na Fiocruz? Então, os congressos têm uma... Soraya Belisário,
ela fez uma análise desses congressos todos. Assim, o primeiro congresso foi em 83, foi realizado junto com o Congresso de Saúde Pública, promovido pela Associação Paulista de Saúde Pública. E foi praticamente o lançamento da Abraço, que tinha 2.000 participantes, olha aqui. Mas foi o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, chamado Abrascão, realizado em 86 na UERJ, que é considerado o primeiro congresso realizado pela Abraço. Vejam o tema, 86, Reforma Sanitária e Constituinte, 2 pontos, Garantia do Direito Universal à Saúde. O que vocês acham? Isso em 86? E até hoje? Né? Então, este congresso ocorreu na sequência da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86 e um pouco antes da eleição dos deputados para a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição Federal de 88, e você sabe, né, a criação do SUS, a questão do direito à saúde, toda a questão da seguridade social, e que essa Constituição já sofreu um monte de emendas, né? Tem gente até querendo acabar com ela. Pois é. Então, além do Abrascão, realizado a cada 3 anos, a Abrasco promove também que outros congressos? Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas, já teve 7 congressos, Epidemiologia já teve 10 congressos, e Política e Planejamento já teve 3 eventos. No Congresso de Ciências Humanas e Ciências Sociais e Humanas, nós temos uma participação grande, né, Carla? O grupo lá de análise da saúde coletiva, temos um grupo de trabalho e tal. E o que acontece nos diversos congressos? Primeiro, cada um com mais maior número de participantes, do Brasil e de outros países, principalmente latino-americanos. E, em geral, os assuntos são muito amplos, né? Política de saúde, posicionamento apoiado nas discussões de política de saúde, estudos, investigações, quer dizer, quem já foi em Congresso da Abraço que sabe, a gente não dá conta, a gente vê nesses congressos que vocês já foram também, mas cada vez mais gente, cada vez uma variedade de temas também, né, gente? Muito variado. Isso é muito bom. E as publicações da Abraço, a revista Ciência e Saúde Coletiva, que estava falando com você, né? A Cecília Minaio e o Gomes, Romeu Gomes, eles foram fundamentais, né, para a criação da revista Ciência e Saúde Coletiva. Eu vou mostrar uma foto para vocês mais para frente, daqui a pouco, como é que foi a revistinha, assim, e agora, como é que ela é. Então, só para vocês terem uma ideia, Ciência e Saúde Coletiva, todo mundo já viu a revista, inclusive ela é online também, né? De 99, olha, o que eu vou mostrar depois no slide é onde a Cecília escreveu esse texto dela. Chamava Cadernos, lá de 83. Era um negócio tipo azulzinho, né? Super simples. Então, aí a revista mesmo, para valer, começou em 96. 96 a 98 era anual. De 99 a 2001 era cada semestre. De 2002 a 2006 era cada trimestre. Depois bimensal, de 2007 a 2010, e a partir de 2011 ela é mensal. Quer dizer, o que aconteceu, né? A tal da produtividade, enfim, mas muitos trabalhos também muito interessantes. Que eu gosto muito da Ciência e Saúde Coletiva. Ela tem aquela parte inicial, uma discussão, tem artigos de vários tipos, né? E tem uma exigência grande. Só para vocês terem uma ideia, a Minaio e o Romeu Gomes, editor, eles falaram que 2017 foi um ano muito difícil, mas do ponto de vista editorial, neste ano a revista recebeu 3.331 artigos, 3.331 artigos originais. Foram aprovados 389, publicados 368 nos 12 meses. Olha quanto que ficaram. Então precisava ter mais revistas, não sei, né? Quer dizer, essa grande variedade enorme de temas. Ciclo de vida, abordando a gravidez, a amamentação, problemas de saúde que afetam as pessoas idosas, diabetes, todas as enfermidades. Quer dizer, tema de enorme relevância para o SUS, análise das políticas de saúde. Eu acho que quem já viu a revista, acho que eu nem preciso falar muito, quer dizer, desenvolvimento, desigualdade, cooperação internacional na saúde, política de saúde e democracia, assistência farmacêutica e medicamentos, vigilância em saúde, avanços, desafios, perspectivas,
proteção social, cidadania e saúde, promoção da equidade, né? Então, isso eles falando que num ano tão difícil de 2017, a revista é totalmente vitoriosa. E o dinamismo da produção da área de saúde coletiva, a multiplicidade de temáticas, não é só na ciência de saúde coletiva. Quais as outras revistas? Caderno de Saúde Pública, que ela é bem mais antiga, Saúde em Debate, que é da do SEBS, FISES, que é da UERJ, Revista de Saúde Coletiva, Interface, que era da Unesp, Comunicação, Saúde e Educação, e Saúde e Sociedade, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP. E essas revistas todas a gente circula, né? Tenta mandar para uma, mandar para outra, tá? Então, na área de enfermagem também, tem revistas que também publicam trabalhos na área de saúde coletiva. Bom, outra coisa que tem importante na sua outra, cara, deixa eu ver se... já falei de publicações, comissões, grupos de trabalho, você sabe que tem umas comissões fixas na Braskem, ciência e tecnologia, epidemiologia, política de saúde, saúde do trabalhador, e essas comissões ajudam muito a organizar os congressos, vocês sabem, são os GTs, né, os grupos de trabalho. Formados por especialistas, os GTs têm procurado ultrapassar as fronteiras disciplinares, estabelecendo uma profícua interação entre diferentes profissionais e campos de saber. Isso quem falou foi o Everardo, num artigo que ele escreveu. Tem um trabalho da Braskem muito interessante, de 2006, um grande, que está também online, que conta toda a história da saúde coletiva até 2006, né? E tem a MINAI, foi uma das organizadoras. Então, todas essas coisas tem lá. E, então, nesse momento, já falei, a Braskem está completando 39 anos, tem mais de 7 mil associados das mais diversas áreas, e todo esse trabalho enorme, né, de publicar revistas, de promover congressos, etc, etc. E em relação em relação a essa questão dos cursos, tudo isso que eu estou falando, basta acompanhar as notícias no site da Braskem para conhecer também diversas manifestações de natureza crítica e ética em relação à política de saúde, no seu sentido mais amplo, e agora, nesse momento, em relação também à política brasileira, que está para acontecer. A Braskem também está se manifestando, eu acho que ela tem que se manifestar mesmo, eu acho, não sei precisar. E agora, praticamente eu estou terminando, eu achei muito importante trazer algumas reflexões do 13º Congresso da Rede Unida e do 12º Congresso da Abraço. Alguém foi aqui na Rede Unida? Não? Foi lá em Manaus? Não. Então, foi uma professora lá da Universidade do Ceará que me passou as informações porque eu não tinha ideia. A Rede Unida, ela foi fundada em 85 em Ouro Preto, eu nem sabia disso, a partir de um grupo de docentes, pesquisadores e profissionais de saúde mobilizados para a qualificação do profissional de saúde. Teve o apoio financeiro da Fundação Kellos, que vem atuando no sentido de transformar o modelo de atenção a partir de um conceito ampliado de saúde, com ênfase na promoção da saúde. Em 2010, passou a ser denominada como Associação Brasileira da Rede Unida, com sede em Porto Alegre. A associação reúne projetos, instituições e pessoas interessadas na formação de profissionais de saúde e na consolidação de um sistema de saúde equitativo e tal. Então tem muita coisa próxima da Abraço, não é isso? A principal ideia, força da Rede Unida, é a proposta de parceria de universidades, serviços, organizações comunitárias, num processo de trabalho colaborativo com sócios. Tá? A associação publica 2 revistas, eu também fiquei sabendo disso agora. Caderno de Educação em Saúde e Fisioterapia, desde 2014, e desde 2015, Saúde em Rede. Edita também livros organizados em coleções, havendo nesse sentido um projeto de publicar uma coleção intitulada Clássicos de Saúde Coletiva. Agora, esse congresso, a cada 3 anos eles fazem. Foi muito interessante, porque foi lá em Manaus. E aí o tema era assim, faz escuro, mas cantamos redes em reexistência nos encontros das águas. Acho que tá. Passa o outro, deixa eu ver. Ah, não, tá, isso aí. Tá. Aí, tá aqui, né?
Foi realizado de 30 de maio a 2 de junho na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Reuniu representantes da área da saúde, educação e cultura. Teve como parceiros o Conselho Nacional de Saúde, CNPq, Ministério da Saúde e tal, e universidades federais também do Amazonas. O objetivo do Congresso: compartilhamento de saberes, reflexões, críticas, aprendizados, cultura, arte e muitas reflexões. Participaram cerca de 3 mil pessoas, né? Professores, estudantes de pós-graduação, de graduação, profissionais de saúde e participantes de movimentos sociais. 3 mil trabalhos, 200 rodas de conversa. E aí teve uma coisa muito interessante que eles chamaram de territórios de vida. Vivências com comunidades indígenas e populações ribeirinhas com 180 participantes. Houve também encontro de parteiras. Legal, né? Muito interessante. E algumas reflexões que ficaram. Vejam bem, ó, tem tudo a ver com o nosso momento. Não podemos produzir saúde se não tivermos democracia. Alerta para os riscos de sucateamento das universidades e da saúde. Financiamento adequado é a saída para a crise humanitária na saúde. Então, entre aspas, é coisa de lá mesmo. Participação social é princípio inegociável do SUS. Congressistas denunciam corte de investimento no SUS. Né? Dureza, né? Esse foi o 13º Congresso da Rede Unida. O 12º, Abrascão, eu estive lá, quem mais? Você, né? Ali abençoados lá pelo Castelinho do Oswaldo Cruz, né? Fui visitar o Castelinho. É lindo aquele lugar, né? Bonito aquele, né? Então, em julho, o título era Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia. Gente, lá em 86, o Congresso agora falando do direito à saúde. E hoje também, né? O presidente era o Gastão, referiu a relevância desse Congresso no momento vivido pela sociedade brasileira, com as ameaças à democracia e aos direitos, dentre eles o direito à saúde. Ele falou isso em julho. Nós estamos em outubro. Participaram do evento cerca de 8 mil pessoas, mais de 8 mil trabalhos, 130 mesas, 46 cursos, etc. Ao final do Congresso foi confirmada a eleição da nova presidente, que é a professora lá da Medicina Social, que é a Gunara Azevedo Silva. 2 colegas do meu departamento foram homenageados, o Everardo Duarte Nunes e o Nelson Rodrigues dos Santos. Então, para mim, os temas desses 2 congressos, né, faz escuro, mas cantamos resistência, nos encontros das águas, que é o encontro do negro com Solimões, que vão dar ao Rio Amazonas. E o do Abrascão, fortalecer o SUS, os direitos e a democracia. Se complementam e eu espero que inspirem milhares de participantes dos 2 a permanecer nessa luta pela democracia. A Carta do Rio de Janeiro, aprovada pela Abrasco, pelos participantes, aí tem uns pontos que eu gostaria de falar. Primeiro, a defesa de um padrão de desenvolvimento que promova a soberania nacional. Segundo, a defesa de uma sociedade democrática, justa, respeitosa da diversidade. Terceiro, a defesa do direito à saúde e do SUS. Quarto, a defesa da manutenção e avanço da garantia da integralidade da atenção a partir das políticas nacionais, das políticas de saúde bucal, mental e das políticas de equidade. Quinto, a defesa das universidades e demais instituições públicas atuantes nas áreas da educação, da ciência, tecnologia e inovação. E por último, esse é forte, a defesa da democracia em sua dimensão formal, eleições livres e justas e substantiva, aumento efetivo da participação e do controle social. E aí a carta, estou terminando, a carta termina com a colocação seguinte: ao final deste congresso, que renovou nossas energias e esperanças, a comunidade da saúde coletiva conclama governantes, gestores, profissionais de saúde, estudantes, conselheiros de saúde, representantes de movimentos sociais e toda a sociedade brasileira a unir forças na luta contra a barbárie e na construção de uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, em que o SUS e o direito à saúde se efetivem em toda a sua plenitude, compartilhado por todos os cidadãos. O SUS vive, saúde é direito, nenhum direito a menos, em defesa da democracia, com eleições livres em 2018. Assim terminou o documento do Congresso. Bom,
Personagens de grande relevância para a história da saúde coletiva. Vamos lá. Pode passar. Esse é o Frederico Adolfo Simões Barbosa, foi o primeiro presidente da Abrasco, 79 a 81. Ele era médico lá da Faculdade de Medicina de Recife, depois ele também foi um grande pesquisador na área da esquistossomose, pertenceu à ONS, né, a Organização Mundial da Saúde, esteve em outras universidades e tal. Nasceu em 1916 e morreu em 2004. Tudo bem? Agora, eu não fiz todo mundo, não. Voltou. Agora é o Guilherme Rodrigues da Silva, que foi presidente da Abrasco também acho que perdendo a data, mas enfim. Ele foi coordenador do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Mas ele é da Bahia, fez concurso, passou ali no meio daqueles 400 todos, e ele foi muito importante para bancar as atividades da Cecília Donângelo lá. Porque a Cecília primeiro foi com outro departamento, ele trouxe a Cecília do Departamento de Medicina Preventiva, foi presidente da Abrasco, não estou me lembrando a data, mas não, 87 e 89 ele foi presidente da Abrasco, tá? Passa, agora vem a Cecília Donângelo. Ela, no livro sobre ela, que o Instituto de Saúde lançou, tem uma foto dela jovem, mas eu a conheci assim, ela morreu com 42 anos, naquele acidente. Eu já falei bastante dela, realmente, uma perda enorme. Depois, quem vem agora? A Laroca. Simpático, né? Figurão, né? Figurão. Tem que ler a tese dele. É super importante a que ele faz. E agora, a Ana Maria Canef, que é minha colega do departamento, ela se aposentou mesmo, muito minha amiga, me hospeda em Campinas, quando eu vou para lá. Ela foi muito importante toda a parte de ciências sociais da Abrasco. Ela foi presidente da comissão, ela foi presidente do primeiro congresso de ciências humanas, que foi em 95 em Curitiba. Tem uma série de livros publicados, mas agora ela está pintando, por sinal, muito bem. Isso é outra. Foi muito importante a participação da Abrasco, da Ana. E agora o Everardo, também que foi meu colega, de muitas coisas que eu falei para vocês aqui nessa palestra, eu tirei os artigos dele. Ele tem estudado muito essa coisa da saúde coletiva. Mas ele está aqui, ele trabalha um pouco lá, está como professor colaborador. A Cecília, está bonita aí, né? A Cecília foi de 94 a 96. A única socióloga, gente, o resto tudo médico. Presidente da Abrasco. Ela foi presidente da Fiocruz. A Marilisa, que é minha colega também, Beto Azevedo Bar, ela é super importante na área de epidemiologia, teve uma participação enorme. Ela foi vice-presidente quando a Cecília foi presidente. E ela teve uma participação muito grande para criar a Revista Brasileira de Epidemiologia, os congressos de epidemiologia. Também é muito minha amiga pessoal, uma pessoa que eu gosto muito. A Gunnar é médica? A Gunnar é médica. E agora quem vem lá? Aí a Marilisa que me deu o primeiro congresso de epidemiologia. A Marilisa está aqui, ó. Quem? A Marilisa, que foi O primeiro importante congresso da de epidemiologia. epidemiologia foi, acho que foi. Não estou lembrando. Mas, olha quanta gente. Estou devendo para vocês a data disso aí, peraí. E onde que foi? Foi na. É no sul, né? Foi. Não, ali não. Ali é o sul de não. Ali é o sul de Não, foi na. Eu sei, foi no Rio, não sei se foi no Rio. Foi em Nova Friburgo, pronto, lembrei. Marilisa que me passou essa foto. Mas deve ter sido já nos anos 90. Nem sei as pessoas. Eu achei bonito para mostrar para a gente, né? Pode passar, Carla. Aí é o Bahia, que também tem uma importância da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva, tem uma importância muito grande, ele participa sempre, tem análises muito finas, né, da questão política, é uma figuraça. A Rita, que foi presidente da Abrasco, de 96 a 2000.
Ela foi demitida da CAPES há pouco tempo, é médica, epidemióloga lá da Santa Casa. O Instituto de Medicina Social é médica, foi eleita agora no 12º Abrascão, do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social, e foi também do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Agora, aí, pode passar, aí tem isso que eu queria mostrar. Esse aqui é onde está o artiguinho da Cecília, o artiguinho. E ela é desse tamanho, e essa é a revista, não dá para perceber, né, a diferença, né? Aqui tem 300 páginas, às vezes, né? Bom, e aí eu fiz também os análises funcional. Vamos lá, Carlinhos? Ó, o Lulô está jovem, aí eu conheci já lá passado, e o Félix Catarrici, considerados os fundadores, né? Depois o Félix Catarrici separou um pouco, né? Aí é o Gil da Socioclínica, que é um trabalho que é como é que eu vou dizer? É a socioanálise ampliada, né? Ele vem sempre no Brasil, teve aqui agora, né? Agora, o Bergrit, que é outra pessoa que mora na Serra, na área, também veio da Argentina para cá, por causa da ditadura, aqui ele ficou, né? Tem uma produção grande, né? Ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele trabalha pesquisa e análise, que é uma linha de trabalho diferente da análise nacional. Mas ele tem aquela facilidade de escrever aqueles livros didáticos, né? Muito, muito bom. E aí a Eliana de Barros Conde Rodrigues, na minha opinião, é a pessoa que mais conhece a análise nacional. O trabalho dela de mestrado, novas análises, institucionalismo francês e novas análises, tem só 948 páginas. Ela disse que vai virar livro. Eu tenho também. E tem também de história oral, que ela fez no doutorado. Ela vai lá dar aula no meu curso, quando eu convido, ela vai lá, é uma pessoa muito, muito legal. Da UERJ, né? Ano passado ela ficou meses sem receber salário. Da UERJ. Bom, ao concluir essa análise, no final quase de outubro de 2018, às vésperas do segundo turno das eleições, né? Parará, vamos lá. Neste mês, depois eu volto. Neste mês fazem exatamente 6 meses do assassinato / execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes. Até o momento, ninguém foi responsabilizado. Mas há dúvidas se isto é verdade ou se a própria polícia já tem as pistas, ou se está ela própria, polícia, envolvida no crime, e por isso, evidentemente, não revela o que realmente aconteceu. Acredito que os assassinos e mandantes mataram Marielle não apenas por sua atuação no presente, mas também pelo que ela poderia realizar no futuro. Pois tudo indica que a vereadora continuaria sua carreira política, alcançando cargos mais altos no Legislativo ou até mesmo no Executivo. Lembro também que temos tido com certa frequência notícias de outros vereadores assassinados, sobretudo no Nordeste, crimes que infelizmente não têm tido a mesma repercussão do ocorrido na Marielle. No 12º Congresso da Abrasco, né, o Abrascão que eu já falei, o Congresso prestou uma justa homenagem a Marielle, dando seu nome à maior tenda. Tiveram que fazer umas tendas para caber as pessoas. Que cabia 8.000 pessoas, essa tenda se chamava Marielle. Acredito que todos nós percebemos também nos últimos 2 anos, sobretudo, o crescimento dos partidos de direita e de centro-direita e uma demonização cada vez maior da esquerda. Neste cenário, têm ocorrido algumas atitudes movidas pelo ódio, como foi, a meu ver, o atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro. Mesmo sendo totalmente contra esse tipo de ação, penso que muitos de nós estamos de acordo que este militar vem adotando em sua campanha à presidência da República um discurso de ódio, e não é incomum atitudes de ódio provocarem reações também de ódio. Em maio e junho deste ano, a greve dos transportadoras e dos caminhoneiros, todo mundo sabe, trouxe à tona seríssimos problemas em relação à dependência de todo o abastecimento dos brasileiros de combustível, de alimentos e bens de consumo ao transporte rodoviário, que demonstra a quase total falta
de investimento nos transportes ferroviário e hidroviário. Com razão, Vladimir Safatli, que é um articulista que escreve na Folha às sextas-feiras, ele afirmou no seu artigo, nessa época dessa greve, poucos foram os acontecimentos que explicitaram de forma tão cabal, né, a realidade brasileira quanto a atual greve dos caminhoneiros. Ele escreveu isso naquela época. Né? Em termos da análise institucional, este evento tornou-se, na verdade, um significativo analisador da atual situação do nosso país. Quer dizer, analisador é um fato que, se você olhar bem para ele, ele está mostrando um monte de coisas. Né? O Gastão, no site da Braskem, ele fez uma declaração contundente em julho, afirmando que, mais uma vez, o governo Temer, agravou a saúde dos brasileiros e o SUS sofreu mais um duro corte, devido ao gasto extra de 9,58 bilhões para bancar o subsídio ao diesel lá para a questão dos caminhoneiros. Além dos valores retirados do SUS, outros programas tais como gestão de políticas públicas de juventude, políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres, gestão de políticas de demarcação e fiscalização de terras indígenas isoladas, rede de cuidados e reinserção social de pessoas e famílias com problemas de álcool e outras drogas, saneamento básico, construção e adequação de sistemas públicos de esgotamento sanitário em comunidades ribeirinhas. Tudo isso prejudicado por esse momento que a gente está já vivendo, desde julho até antes. O crescimento dos partidos de centro-direita, ou mesmo da direita, resulta na participação de deputados e senadores do Congresso que atuam quase sempre em seu próprio interesse e dos grupos empresariais que representam, além de estarem muitas vezes envolvidos em processos de corrupção. Além disso, políticos representantes de algumas religiões insistem em impor para toda a sociedade medidas apoiadas em princípios religiosos, colocando água abaixo um dos princípios básicos da democracia, que é a separação entre religião e Estado. Verifica-se também um grande fortalecimento das instâncias jurídicas, sobretudo do Superior Tribunal Federal, que tem atuado diretamente em questões que deveriam ser, em primeiro lugar, discutidas no âmbito do legislativo e da sociedade civil, na perspectiva de uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo, estes mesmos profissionais exigem aumentos e, sobretudo, lutam para manter todos os seus privilégios. Vejo nesse tipo de reivindicações um total descolamento de grande parte do judiciário das reais necessidades da sociedade. Desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff em abril de 2016, o projeto econômico desse governo ilegítimo, né, que assumiu, é voltado sobretudo para os interesses do mercado, privatizando empresas públicas e reduzindo o orçamento para as políticas sociais como saúde, educação, moradia e transporte. E desse respeito às conquistas trabalhistas, com uma proposta de reformar a Previdência, uma total negação dos princípios da Constituição de 88. Ora, a saúde coletiva possui uma profunda articulação com o SUS, do ponto de vista da política de saúde, e com as universidades públicas, no que diz respeito à educação, quando se trata da formação dos profissionais. Mas se a economia é voltada hegemonicamente para os interesses do mercado, vão faltar recursos, aliás, já estão faltando, para a compra de medicamentos que devem ser distribuídos à população, para a contratação de novos profissionais, implementação de novos equipamentos, etc. Quanto às universidades públicas, muitas já estão tendo seus recursos diminuídos e algumas vêm passando por situações de grande precariedade. Algo que evidenciou a diminuição e a falta de recursos foi a recente tragédia do incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que destruiu séculos da nossa história e jogou às cinzas grande parte da nossa memória, algo irreparável. E vimos a grande mídia colocar a culpa na UFRJ, responsável pelo museu, que não soube utilizar seus recursos. Neste contexto, considera a saúde coletiva como uma área de resistência. Por isso, encerra este texto com os temas dos 2 congressos de grande relevância para a saúde coletiva, ocorridos em junho e julho deste ano, na Rede Unida e o Abrascão, conclamando: faz escuro, mas cantamos. Redes em resistência, nos encontros das águas. Vamos reforçar os direitos e a democracia. Mais do que nunca é preciso resistir e adotar uma atitude de resistência com os recursos de que dispomos.
É isso, gente.